Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo. Continuaremos tratando a questão da teonomia. Faremos uma abordagem das respostas concernentes à teonomia. Desde já, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Pois muito bem, os vídeos anteriores buscaram estabelecer uma fundação, uma definição da ética teonômica. Nesse vídeo, então, eu te convido a responder ao que foi apresentado nos demais vídeos, tomando uma decisão a favor da teonomia. Eu espero que você tenha sido persuadido de que a teonomia é o sistema ético ensinado nas Escrituras. É desejável que tenha compreendido como essa teonomia é a extensão coerente do sola escritura para a esfera ética. Antecipo que tenha sido motivado a adotar a lei de Deus, conforme revelada nas Escrituras, como padrão supremo para avaliar a correção ou incorreção de todo o comportamento humano. Então, esse vídeo tem como objetivo consolidar sua determinação de viver de acordo com a lei de Deus e incentivar outros a fazerem o mesmo. Entretanto, se você ainda não foi persuadido de que a teonomia é a abordagem bíblica para a ética, então esse vídeo, apresentado de uma perspectiva um pouco diferente dos anteriores, intenta assegurá-lo sobre a verdade e a eficácia da ética teonômica, levando a tomar uma decisão favorável à teonomia. Sugiro que considere atentamente as 7 razões a seguir pelas quais cada cristão e igreja deveriam abraçar de coração a teonomia. Primeiro, a teonomia glorifica a Deus, nosso maior propósito na vida. Glorificamos a Deus quando pensamos e vivemos de modo a honrá-lo acima de tudo e dar-lhe a glória devida ao seu nome. A teonomia glorifica a Deus, elevando-o ao seu lugar apropriado como Criador e Rei soberano de toda a terra. A teonomia proclama: o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso Rei. Isaías 33, 22. Esta abordagem ética é totalmente centrada em Deus, magnificando exclusivamente a lei divina e condena veementemente a falsidade de Satanás de que os seres humanos podem ser seus próprios deuses, determinando o bem e o mal por si mesmos, autonomia. A teonomia honra a Deus ao reconhecer e proclamar que a própria natureza de Deus é a fonte da lei moral que vincula todos os seres humanos em todos os lugares. 1 Pedro 1, 14 ao 16. Deus é a origem de todas as coisas, inclusive da lei moral. A teonomia ensina que tudo que é justo, bom e verdadeiro emana de Deus. Tiago 1,17. Além disso, a teonomia glorifica a Deus ao exaltar sua palavra como um padrão ético totalmente suficiente, infalível e supremo. Os teonomistas afirmam com amor que a lei escrita do Senhor é perfeita. Qualquer outro sistema ético, de certa forma, denigre a glória de Deus, mas a teonomia glorifica plenamente a Deus ao exaltar sua natureza santa, autoridade soberana e palavra escrita. A teonomia destaca o verdadeiro dever do homem ao centrar-se no tema central bíblico de que o ser humano é responsável por obedecer a Deus. Eclesiastes 12, 13 ao 14. Ela confronta sem constrangimento o homem moderno, que busca autonomia, chamando-o a obedecer à lei de Deus e alerta sobre as terríveis consequências de falhar nesse dever. A teonomia proclama o evangelho bíblico de arrependimento do pecado e fé no Senhor Jesus Cristo, deixando claro que seguir a Jesus Cristo implica um compromisso de esforçar-se para viver em completa obediência à lei de Deus. Ela mantém uma posição clara contra o espírito predominante de antinomianismo na igreja atual, desafiando uma igreja que se tornou mundana e desobediente a se arrepender, retornar à lei de Deus como padrão de vida santa e pregar a lei bíblica do púlpito.
A teonomia não hesita em confrontar o cristão contemporâneo com as palavras do apóstolo João. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4. A teonomia adota uma postura inflexível na ética, transmitindo uma mensagem direta e clara. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos, que te tem mandado. Deuteronômio 6:17. Não é surpreendente, portanto, que a teonomia tenha enfrentado hostilidade tanto no mundo quanto na igreja antinomista. No entanto, os teonomistas não se deixam desencorajar por isso, pois não buscam a popularidade, mas sim a fidelidade ao Senhor Deus, confiando que ele honrará em seu próprio tempo e da sua forma o ensino e a pregação fiéis de sua santa lei. Os teonomistas veem em Esdras um homem piedoso e procuram seguir seu digno exemplo, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7:10. A teonomia não se desvia com questões secundárias, indo direto ao cerne da questão. A teonomia é a verdadeira ética do amor. Muitos exaltam o amor como a virtude mais sublime, tornando um princípio orientador da ética. Faça o que o amor exigir. É frequentemente enfatizado. No entanto, a ética autônoma do amor falha, pois não consegue fornecer uma direção concreta sobre o que o amor verdadeiramente exige, deixando as pessoas decidirem por si mesmas. Uma ética indefinida de amor revela-se tão útil quanto um sistema ético que simplesmente instrui as pessoas a serem boas. Tão inútil quanto, melhor dizendo, não é? Enfim, continuando. A teonomia articula a verdadeira ética do amor, não apenas chamando os homens a amar a Deus e ao próximo, mas também ensinando a verdadeira conduta de amor, ou seja, o verdadeiro padrão de amor. O Senhor Jesus ensinou que os dois maiores mandamentos da lei eram instruções para amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22:37-40. No entanto, como expressamos nosso amor a Deus e aos outros? A Bíblia afirma que amamos a Deus quando guardamos seus mandamentos. João 14:15, 1 João 5:3, Deuteronômio 10:12-13. A lei bíblica nos orienta sobre como amar a Deus, apresentando-nos a natureza santa de Deus e educando-nos sobre como adorar e servir ao Senhor de forma que lhe agrada. Além disso, a palavra de Deus declara que amamos ao nosso próximo quando o tratamos da maneira que a lei de Deus nos instrui a tratá-lo. Romanos 13:8-10, 1 Coríntios 13:3-8, Gálatas 5:13-14. O verdadeiro amor não prejudica outra pessoa, mas realiza aquelas ações que verdadeiramente contribuem para satisfazer as necessidades do próximo. Portanto, a lei de Deus é o padrão de amor, pois ela nos ensina a agradar a Deus e fazer o bem ao nosso próximo. Uma ética de amor que não se baseia na lei bíblica é uma ética fundamentada em uma visão humanista de amor, frequentemente tornando-se nada mais que uma casca para a luxúria. A teonomia é a verdadeira ética do amor, pois está fundamentada na lei de Deus, como Paulo afirma. O cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. A teonomia é uma resposta apropriada à graça, conforme ensina claramente a Bíblia. A obediência a Deus é apresentada como a única resposta adequada à sua graça. Deus nos resgata do cativeiro do pecado, para que possamos ser seu povo e servi-lo com zelo, guardando seus mandamentos. Êxodo 19:4-6, 21-2, Efésios 2:10, Tito 2:14. Aqueles que foram justificados pela fé são chamados a se apresentarem totalmente a Deus como uma oferta de gratidão por sua salvação graciosa. Paulo exorta os crentes a apresentarem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
destacando que isso é um culto racional. Ele ainda os adverte a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados pela renovação do entendimento, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 ao 2. Quando Paulo convoca os crentes a experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele os incentiva a viver de acordo com a lei de Deus, que é boa. Romanos 7, 12, 16. Agradável, Efésios 5, 8 ao 10 e perfeita. Salmos 19, 7. Portanto, a teonomia, ao promover a obediência à lei de Deus como resposta à graça, reflete a genuína expressão de gratidão e devoção do crente redimido. Antes da salvação, éramos servos do pecado, mas agora, ao sermos justificados pela graça, nos tornamos servos da justiça. Romanos 6, 16 ao 23. João 8, 34 ao 35. Em outras palavras, a resposta adequada à graça é servir a Deus e obedecer à sua lei, que é a verdadeira norma de justiça. Paulo proclama essa resposta apropriada à graça ao afirmar: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Tito 2, 11 ao 12. Onde aprenderemos a viver de maneira sóbria, justa e piedosa, se não na lei de Deus? Portanto, torna-se evidente que a teonomia é a única resposta apropriada à graça. A próxima resposta concernente à teonomia. A teonomia é apontada como o caminho da bênção, pois a promessa divina de bênção está ligada àqueles que guardam a lei de Deus. O salmista proclama: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Salmo 119, 1 ao 2. E ainda, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Salmo 112, 1. O Senhor Jesus reforça essa mensagem ao ensinar que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Enquanto o apóstolo declara: bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos. Apocalipse 22, 14. Referência também em Salmos 1, 1 ao 3, 6. No contexto bíblico, uma bênção é um dom da graça divina que traz alegria, conforto, prosperidade e fortalecimento. Como indicam os textos mencionados, a bênção de Deus repousa sobre aqueles que seguem a lei do Senhor. Portanto, a teonomia é apontada como o caminho da bênção, pois a promessa divina de bênção está ligada àqueles que guardam a lei de Deus. Mostramos que seguir as orientações de Deus é recompensado com a prosperidade divina, com base em dois aspectos. Primeiramente, a própria legislação é um presente da graça concedido para o nosso benefício. Deuteronômio 10, 13. A legislação serve como um guia para alcançar uma vida satisfatória dentro do universo criado por Deus. Ao observarmos a legislação, estamos em conformidade com os princípios morais estabelecidos por Deus para a sua criação. A legislação instrui aqueles que foram feitos à semelhança de Deus sobre como administrar corretamente o mundo criado por ele. Gênesis 1, 27 ao 28. Em segundo lugar, Deus favorece aqueles que obedecem à legislação e se opõe àqueles que a violam. Deuteronômio 7, 9 ao 10. Êxodo 25 ao 6. A generosidade de Deus está sobre seu filho obediente. A influência e a presença de Deus se tornam evidentes na vida daqueles que honram ao Senhor e suas orientações. O Senhor está ciente do caminho do justo, enquanto o caminho do rebelde é árduo, levando à destruição e à ruína. Salmos 1, 6, 37 e 38, Provérbios 13, 15. A bênção de Deus também é prometida à nação que honra ao Senhor e vive por sua lei. Salmos 33, 12. A justiça, entendida como viver de acordo com os padrões morais da lei de Deus, exalta uma nação, enquanto o pecado, caracterizado como a transgressão da lei de Deus, trará vergonha e desgraça ao povo. Provérbios 14, 34. Se uma nação e seus líderes honrarem Jesus Cristo como seu soberano,
servindo com temor piedoso e declarando: Seja tu nosso governador, guardião, guia e proteção. Tua palavra, nossa lei, teus caminhos, nossa vereda escolhida. Então essa nação será abençoada. No entanto, se isso não ocorrer, a ira de Deus se acenderá e essa nação perecerá. Salmos 2, 9 ao 10. Assim, como a bênção de Deus repousa sobre o Estado que segue sua lei, sua maldição está sobre o Estado que rejeita seus estatutos. Deuteronômio 28, 1 ao 68. Isaías 5, 22 ao 24. A Escritura é clara ao afirmar que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 9, 17. Isso destaca a relação direta entre a obediência à lei de Deus e a bênção divina, bem como entre a transgressão dessa lei e a consequente maldição. O cuidado em honrar a Deus e viver segundo sua lei é, portanto, fundamental para a prosperidade e a permanência de uma nação. Devemos compreender que o repúdio da lei de Deus não apenas resulta na perda de sua bênção, mas também na recepção de sua maldição. O profeta Isaías adverte sobre a triste condição daqueles que rejeitam a lei do Senhor, descrevendo a lamentável situação daqueles que distorcem o bem e o mal, chamando o mal de bem e vice-versa. O resultado é a condenação divina, expressa por meio da imagem de uma raiz apodrecida e uma flor que se desvanece, simbolizando a destruição daqueles que desprezam a palavra do Santo de Israel. Isaías 5, 18, 20 ao 21, 24. A Escritura destaca claramente a dualidade de escolha colocada diante de cada pessoa, oferecendo os caminhos da vida e da morte, da bênção e da maldição, como registrado em Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Na perspectiva da teonomia, que ensina a obediência a toda a lei de Deus, certamente apresentado como o caminho da bênção. Portanto, a escolha pela obediência à lei de Deus é também a escolha pela vida e pela bênção divina. Devemos compreender que o repúdio da lei de Deus não apenas resulta na perda de sua bênção, mas também na recepção de sua maldição. Além disso, Paulo nos instrui a tomar toda a armadura de Deus para triunfar sobre Satanás e seus seguidores. Efésios 6, 10 ao 18. É evidente que a lei de Deus faz parte dessa armadura. A lei de Deus é verdadeira, justa, essencial para a pregação do Evangelho e a própria palavra de Deus. Sem a lei de Deus, nossa armadura espiritual fica seriamente enfraquecida. Não é surpreendente que a igreja antinomista de hoje esteja vulnerável às influências do mundo, da carne e do diabo. A lei de Deus também nos torna mais sábios do que nossos inimigos. Salmo 119, 98. Através da lei, adquirimos a sabedoria de Deus, capacitando-nos a confundir a sabedoria do mundo e destruir as fortalezas das mentiras de Satanás, que alegam que o homem pode ser seu próprio Deus, determinando o bem e o mal por si mesmo. 2 Coríntios 10, 4 ao 5. A obediência à lei de Deus assegura a presença de Deus quando saímos para a guerra. Salmos 1, 2 ao 3. A teonomia é, sem dúvida, o caminho da vitória. Que a igreja restaure essa parte da armadura de Deus e se levante pelo poder de Deus para conquistar todos os inimigos da verdade e justiça. A teonomia é apontada como o caminho para o reavivamento e a reforma na igreja. Embora haja muita discussão sobre a necessidade de um reavivamento que leve a uma reforma abrangente na vida, a oração é comumente destacada como o ingrediente principal. Embora seja correto reconhecer que a oração desempenha um papel crucial no reavivamento, é vital questionar se a oração por si só é suficiente. Um estudo dos grandes avivamentos no Antigo Testamento se mostra valioso nesse contexto. Nos reavivamentos do Antigo Testamento, a oração era, sem dúvida, um fator-chave. Esdras 9, 5 ao 15, Neemias 1, 4 ao 11.
No entanto, é essencial não negligenciar que todos esses grandes reavivamentos estavam intrinsecamente ligados ao retorno do povo de Deus à lei de Deus. A teonomia, que destaca a obediência à lei de Deus como fundamental, emerge como um componente vital para o reavivamento e a reforma. Isso sugere que, além da oração, a restauração e o comprometimento com os princípios e mandamentos divinos são essenciais para um verdadeiro reavivamento na igreja. Assim, a teonomia é apresentada como um caminho que não apenas busca a presença de Deus por meio da oração, mas também enfatiza a obediência à sua lei como parte integral do processo de reavivamento e reforma. O poderoso reavivamento de reformas sob Esdras e Neemias foram centrados na restauração da lei de Deus em Israel. Deus levantou Esdras para ensinar a lei. Esdras 7:10, Neemias 8:1 ao 8. O povo foi humilhado e levado a se arrepender pela lei. Esdras 10:3, Neemias 8:9, 9:1 ao 3. E o povo fez um pacto com Deus para guardar sua lei, começando a andar em obediência a ela. Esdras 10:3, Neemias 8:9. A queda de Israel ocorreu quando se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas. Neemias 9:26. Portanto, o propósito de Deus no reavivamento era restaurá-los e trazê-los de volta à sua lei. Neemias 9:29. O resultado dessa maravilhosa obra de Deus nos dias de Esdras e Neemias foi que o povo louvou a Deus e sua lei, dizendo: E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Neemias 9:13. Além disso, eles convieram no anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Neemias 10:29. O grande reavivamento e reforma sob o rei Josias começaram quando Hilquias, o sumo sacerdote, encontrou o livro da lei no templo e o fez ser lido ao rei. A redescoberta dos padrões justos da lei de Deus resultou em grande arrependimento por parte do rei e do povo, purificando toda a nação da iniquidade e idolatria. 2 Reis 28:8 ao 23, 25. Josias e o povo fizeram a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. 2 Reis 23:3. Se desejamos experimentar um verdadeiro avivamento seguido de uma reforma em nossos dias, é essencial que oremos, nos arrependamos e voltemos à lei de Deus, obedecendo-a de todo o coração. 2 Crônicas 7:14. A lei de Deus desempenha um papel crucial ao nos humilhar e nos ensinar a andar em santidade. A reforma acontecerá quando a igreja redescobrir a lei de Deus, atualmente perdida e esquecida em nossas congregações. A teonomia se apresenta como um chamado à igreja para se arrepender, retornar à lei de Deus e guardar os mandamentos do Senhor, com um amor zeloso por Cristo e seu reino. Dessa forma, a teonomia emerge como o caminho para o avivamento e a reforma. Conclusão. Teonomia é a perspectiva da ética cristã que ensina que a lei divina, revelada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um único padrão autoritativo de verdade e justiça. Argumenta-se que as Escrituras são completamente suficientes para nos guiar na conduta justa em todas as áreas da vida. Segundo essa visão, a palavra de Deus é o único critério aceitável para julgar o correto e o incorreto em qualquer comportamento humano. A teonomia enfatiza que o amor por Deus e pelo próximo é o motivo correto para a ação, e a palavra de Deus é o padrão para a ação humana, e a glória de Deus é o objetivo final da ação humana. Como
Como um sistema ético estritamente baseado na Bíblia, a teonomia se opõe a todas as formas de autonomia ética, rejeita a ideia de que a lei natural seja suficiente como guia ético, condena tanto o antinomianismo quanto o legalismo, promove uma interpretação cuidadosa e uma aplicação correta da lei divina, e defende que a lei de Deus deveria ser o padrão para a vida social e política de todas as nações. A teonomia, como uma formulação ética estritamente baseada na Bíblia, busca glorificar a Deus, apresentar o verdadeiro dever do ser humano, expressar a verdadeira ética do amor, responder adequadamente à graça divina, trilhar o caminho da bênção, alcançar a vitória e promover o reavivamento e a reforma. Essencialmente, a teonomia consiste na aplicação contínua e fiel do princípio da reforma, do sola escritura à questão ética. Embora possam existir algumas variações em certos aspectos entre os adeptos da ética teonômica, todos os teonomistas concordariam com a confissão de fé escocesa, ao afirmar que a lei de Deus é a mais justa, a mais imparcial, a mais santa e a mais perfeita. No cerne da teonomia está o amor por Deus e sua lei, juntamente com o desejo de estruturar toda a vida de acordo com os mandamentos divinos. Que Deus nos conceda a graça de declarar com alegria, assim como o salmista: ó, quanto amo a tua lei. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 13 ao 14. Vamos encerrando por aqui. Espero que o conteúdo desse vídeo sirva de edificação para a sua vida e peço que venha a compartilhá-lo com outras pessoas, para que também sejam edificadas. Obrigado pela atenção e por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.